Boa noite, boa noite, boa noite pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Paulo, você está no canal Lua Vermelha, onde sempre é uma boa noite e nós sempre vamos reagir a alguma coisa, tá bom? Hoje eu vou falar sobre um tema interessante que a gente, vive a vida toda sem saber para que serve, né? Que são os vereadores, né? As estruturas do nosso estado, o que faz cada membro, né, dos nossos estados, e eu vou focar nos vereadores porque eles são meio que a parte política mais próxima da população, né? Eles têm muitas funções que eu não fazia a menor ideia de que eles tinham, e dá pra dizer, talvez se você conhece um pouco mais da política, ou se você já viu a TV Câmara, por exemplo, os vereadores, eles têm uma função um pouco semelhante com a função de um deputado, só que para o âmbito municipal, entendeu? Então, uma das primeiras funções é legislar, tá? Eles legislam com relação a temas como saúde, educação e segurança, entretanto, para alguns desses temas, eles têm uma limitação um pouco maior, né? Por exemplo, a segurança, ela é mormente tratada pelo governo do estado, entende? Então, geralmente são deputados e deputados estaduais e federais que votam em leis que afetam isso mais diretamente, né, a questão da segurança. Mas os vereadores, eles têm como tomar algumas medidas, né? Eles criam leis, eles barram projetos, eles debatem essas leis, entende? Então isso é uma das funções que eu acho mais interessantes. Eu não sabia que eles poderiam, por exemplo, criar um projeto de lei. Eu não fazia a menor ideia que eles tinham essa capacidade. Outra coisa que é interessante, acho válida da gente falar também, é a fiscalização, né? Quando você tem os vereadores na cidade, eles vão ser os responsáveis por garantir que o orçamento da cidade esteja sendo aplicado da forma correta, verificar se não houve desvio, se as emendas, né, se os dinheiros que deveriam ir para a saúde e para educação estão indo de fato para a saúde e para a educação, etc, 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 né? Eles podem, por exemplo, fazer CPIs, né? Comissões Parlamentares de Inquérito. CPIs, eu já assisti algumas CPIs, por exemplo, teve a CPI do Correio, que eu li um livro sobre, teve a CPI do MTST, que eu acompanhei. Eles, dentro dessa CPI, existem lados que vão defender, lados que vão inquirir, né? Falar, olha, chamar pessoas para testemunhar. Olha, eu recebi propina do prefeito. Eu estou dando um exemplo aqui bem extrapolado, que geralmente não é tão assim. Mas olha, eu recebi um desvio ilegal, ou fulano de tal recebeu um desvio ilegal, eu estava presente no dia e eu fiquei com medo de denunciar, etc. As comissões, elas fazem esse papel investigativo. Talvez a gente às vezes nem sabe, né, como funciona, mas isso ocorre também, é bem interessante a gente ter essa noção. Porque se você suspeitar que está acontecendo alguma coisa errada, se você vê que o dinheiro que era para estar indo para a escola do seu filho não está chegando lá, talvez seja hora de cobrar o vereador para que ele faça alguma coisa, entende? O vereador, ele é uma das camadas políticas mais próximas da gente, entende? Então a gente precisa estar perto deles, cobrando eles, para que eles cobrem os cargos mais altos. É mais difícil de você ir lá cobrar o prefeito, encontrar o prefeito na rua. Agora o vereador, ele é mais acessível, né? Essa parte é interessante. Então tá aí, ele vai fiscalizar o orçamento, ele vai fiscalizar a Câmara, prefeito. Isso é uma coisa que eu não sabia. Como eu disse anteriormente, ele é uma parte representante da população mais direta. Então, por exemplo, eles podem fazer audiências públicas que servem para entender as demandas da população, né? Geralmente eles fazem isso durante a campanha e somem durante 4 anos, entendeu? A gente esquece que eles existem. Mas um que faça um bom trabalho, ele pode fazer, por exemplo, eu queria saber qual que é a demanda das pessoas que moram em Ferraz de Vasconcelos. O que está faltando, o que eles acham que podia melhorar, e etc, etc, etc. E aí ele faz uma audiência pública, né? Faz uma reunião, as pessoas vão e comentam as necessidades. Por exemplo, olha, o meu filho estuda na escola tal, e a escola tal, as lousas estão caindo aos pedaços. Eu preciso, né, ter a segurança de que meu filho vai ter uma lousa decente para o professor escrever. É um exemplo, né? Olha, o material escolar desse ano veio muito ruim, veio defasadíssimo.
falta borracha, falta caderno, falta o lápis, o caderno é feio. Você sabe quem cobrar, entendeu? É óbvio, todos os políticos a gente tem que cobrar, mas eles estão mais próximos da gente, né? Eles aprovam o orçamento, então vamos lá. O prefeito, ele vai ser meio que um poder executivo. Então ele vai ter uma quantidade de dinheiro, de orçamento para poder aplicar. Eu acho que eu vou gastar meu dinheiro aqui, eu não acho que eu vou gastar na verdade o dinheiro ali. Então eu tenho 10 reais, vai um para saúde, vai 3 para educação, porque tá precisando. E enfim, é essa forma, tá? E os vereadores, eles são as pessoas responsáveis por propor emendas, né, para redirecionar o recurso. Por exemplo, o prefeito quer gastar R$2 com a saúde. Ele, olha, aqui eu fiz um estudo, eu contratei um estudo e eu fiz uma pesquisa com a população, eu fiz umas enquetes nas redes sociais, eu procurei, e a saúde não tá tão grave quanto a educação. E aí então seria melhor redirecionar esses R$2, pegar R$1 e mandar para educação em vez de mandar para saúde. Então, é mais ou menos esse o papel. Tudo dentro daquela esfera do município, né? O que eu entendi, pessoal, foi isso, tá? Das atitudes dos vereadores. E também ele pode, por exemplo, vamos supor que você é um vereador e aí uma professora salva os alunos da sala de aula, pega fogo, o ventilador de teto cai e ia machucar um aluno, mas a professora vai, salva o aluno, acontece alguma coisa nesse sentido, e aí você tem uma professora que fez um ato honrável. Poxa, essa pessoa tem que merecer, a pessoa merece reconhecimento. A gente precisa tratar ela como uma heroína, porque ela é. Os vereadores podem fazer isso. Podem falar, olha, a gente vai propor uma conceição, um título de honra para essa professora por ter salvado uma criança, por ter sido a melhor professora, assim, do município. Eles podem, é óbvio, né, tô colocando aqui, mas são coisas honoráveis, sabe? A pessoa mereceu um título de honra, mereceu um destaque, e eles podem fazer. E a última atribuição que eu estudei, e essa meio que é um dever cívico da gente, é zelar pelo patrimônio público. Então, por exemplo, às vezes a gente vê uma pracinha sucateada, a gente vê, sabe, esse tipo de coisa. Onde eu moro tem uma praça que ela tá meio abandonadinha. Vereadores podem ser cobrados com relação à praça da onde eu moro tá sucateada. Entendeu? Bom, pessoal, no mais é isso, tá? No próximo vídeo que eu for fazer, eu vou tratar sobre os deputados. Eu sei que esse vídeo ele é chato e que o tema não é tão divertido de assistir como um react de um anime, mas é um tema importante, afeta a minha vida e afeta a sua vida, tá? E vocês podem me sugerir temas mais divertidos pra gente ver. Então a gente vê esses temas que são mais chatos, tipo, política, mas por exemplo, essas semanas aí, primeira semana do ano, o Gustavo Lima já quer ser presidente, o Mark Zuckerberg falou que agora o grupo Meta vai parar de tolher alguns tipos de discurso, vai passar a veicular discurso político, então o Facebook agora, o grupo Meta, né, o Instagram, o Facebook vão ser plataformas viáveis para discursos políticos. Tem tema legal para conversar. Eu posso falar sobre os livros que eu tô lendo, que tem temas políticos. Ó, vou até pegar ali para vocês. Ó. Legal. Esse livro aqui é bem bacana. Então eu posso falar um pouco sobre esse tipo de coisa também, só pro canal não ficar chato, maçante e tal. Vocês concordam? Liu Du e Foco Otaku, vocês que são as únicas duas pessoas que dão like, comentam, me seguem na rua e me batem quando me veem, podem opinar aí o tema, tá bom? Gente, eu tô feliz de estar fazendo vídeos. Eu não ligo se o canal crescer muito ou pouco, ou não crescer, se eu tiver meus amigos vendo o tema, conversando comigo. É uma forma de me expressar e estudar temas que são importantes pra mim. Eu gosto dessa vida, tá? No mais é isso, tá bom? Eu desejo pra vocês um ano bacana, entendeu? E é só o começo. Boa noite.